Olá! Na aula de hoje, nossas reflexões estarão direcionadas para as políticas públicas de enfrentamento à violência infanto-juvenil, ação e intervenção. Discutiremos o Estatuto da Criança e do Adolescente, como romper o ciclo de violência, o papel da escola e a importância da rede de proteção de crianças e adolescentes e ainda, quais as ações de notificação previstas em lei para combater situações de violência contra crianças e adolescentes em situação escolar. Tem sido cada vez mais comum a divulgação pela mídia de casos de violência nas escolas, boa parte deles envolvendo adolescentes. Após o massacre ocorrido em Denver, nos Estados Unidos, em que 2 jovens fortemente armados invadiram a escola Columbine onde estudavam e passaram a atirar contra seus colegas, matando 13 deles e ferindo vários outros antes de cometerem suicídio, a matéria atingiu proporções de uma verdadeira histeria coletiva, dando margem a propostas das mais variadas para o enfrentamento do problema. A primeira reação, de cunho puramente emocional, foi a de trazer a polícia para dentro da escola, com a sistemática de realização de revistas em alunos, na expectativa de impedir a entrada de armas no recinto escolar. Deixando de lado a questão da legalidade de tais abordagens, que é, no mínimo, altamente questionável por provocar um indevido e injustificado constrangimento a alunos que são, na maioria das vezes, as verdadeiras vítimas da mesma violência que se pretende reprimir. Conclui-se que não é dessa forma que o problema será solucionado. Com efeito, o combate à violência deve buscar primordialmente suas raízes, que obviamente se encontram além dos limites da escola, que acima de tudo precisa assumir sua missão legal e constitucional de promover, junto aos educandos, o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Com efeito, o combate à violência deve buscar primordialmente suas raízes, que obviamente se encontram além dos limites da escola, que acima de tudo precisa assumir sua missão legal e constitucional de promover, junto aos educandos, o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, e não se tornar em mais um foco de opressão e desrespeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Com respaldo nos dispositivos constitucionais que tratam da educação, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, trazem a fórmula mais adequada para o combate à violência nas escolas, o envolvimento dos alunos, de suas famílias e da comunidade com sua integração cada vez maior ao ambiente escolar e participação efetiva no debate acerca dos problemas relacionados à escola e em sua solução. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seus artigos 205 e 227, estabelece claramente a necessidade da integração entre a família, a sociedade, a comunidade e o Estado, no processo de educação de crianças e adolescentes, bem como na proteção contra toda forma de violência, crueldade ou opressão, sendo que disposições semelhantes são encontradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao invés de se fechar cada vez mais, assumindo uma postura opressora e intransigente em relação aos seus alunos, não raro, tratados como delinquentes em potencial e não como pessoas em formação, que assim merecem ser considerados e respeitados. A escola deve cumprir a lei e abrir suas portas à comunidade, que precisa encontrar nela um ambiente saudável, onde se ensina e se pratica a cidadania.
que a todos pertence e que por todos precisa ser preservado. Apenas com o envolvimento das famílias e da comunidade, como desejam a Constituição Federal, a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que poderá a escola se desincumbir de sua elementar missão de preparar seus educandos para o exercício da cidadania, o que inclui o respeito às leis e ao próximo, lição que, se for bem ministrada e assimilada por todos, reduzirá drasticamente o índice de violência não apenas dentro, mas também fora do recinto escolar, beneficiando assim toda a população. Nesse contexto, como forma de operacionalizar os comandos legal e constitucional já referidos, entendemos imprescindível a atuação dos conselhos escolares, que devem se tornar fóruns permanentes de debate para toda a comunidade escolar, que, reunida e cônscia do papel de cada um na solução dos problemas que a afligem a ela e aos seus educandos, por certo, dividirá responsabilidades, dividirá tarefas e encontrará respostas mais criativas, mais adequadas e, acima de tudo, eficazes, que a singela revista pessoal dos alunos e a transformação das escolas em verdadeiras fortalezas, cada vez mais distantes da sociedade, que deveriam ajudar a formar e transformar. Como sugestões, podemos citar a realização periódica de seminários, a fim de fazer reflexões acerca de lições básicas sobre direitos constitucionais, legislação em geral, ética, cidadania, através das quais pais e alunos poderão pensar e se conscientizar acerca de seus direitos e deveres, ficando cada qual ciente de seu papel na sociedade. Importante ainda, articular com os alunos, seus pais e a comunidade em geral, a forma como cada um poderá agir para prevenir e combater a violência, a começar dentro de seus lares, na medida em que os pais têm o dever de educar seus filhos. Como sugestões, podemos citar a realização periódica de seminários, a fim de fazer reflexões acerca de lições básicas sobre direitos constitucionais, legislação em geral, ética, cidadania, através das quais pais e alunos poderão pensar e se conscientizar acerca de seus direitos e deveres. Desse modo, cada qual ficará ciente de seu papel na sociedade. Importante ainda articular com os alunos, seus pais e a comunidade em geral a forma como cada um poderá agir para prevenir e combater a violência, a começar dentro de seus lares, na medida em que os pais têm o dever de educar seus filhos no mais amplo sentido da palavra, e que dentre os direitos fundamentais destes está o de receber limites, deixando claro a quem poderão recorrer quando tiverem conhecimento da prática ou ameaça de violência envolvendo crianças ou adolescentes, seja como autores, seja como vítimas. A forma de atuação da polícia preventiva junto às escolas, ou mesmo a criação de mecanismos outros de defesa contra agressões externas, devem ser articuladas entre o Conselho Escolar e o Conselho Comunitário de Segurança, que se espera exista ou venha também a ser criado como mais um espaço onde a comunidade irá discutir e tentar resolver o problema de violência fora do ambiente escolar. Sabemos que o discurso é mais fácil que a prática, notadamente em função da resistência apresentada por alguns dirigentes de escolas que não estabelecem um canal de comunicação acessível aos educandos e não permitem o envolvimento de seus pais nos assuntos relacionados à escola, sendo comum o chamamento destes apenas quando seus filhos apresentam graves problemas. Sabemos que o discurso é mais fácil que a prática, notadamente em função da resistência apresentada por alguns dirigentes de escolas,
que não estabelecem um canal de comunicação acessível aos educandos e não permitem o envolvimento de seus pais nos assuntos relacionados à escola, sendo comum o chamamento destes apenas quando seus filhos apresentam graves problemas disciplinares, contribuindo assim para fazer das visitas à escola um programa altamente desagradável. De igual sorte, muitos pais demonstram pouco ou nenhum interesse em participar ativamente dentro e fora da escola do processo de educação de seus filhos, o que representa grave violação de um dos mais elementares deveres inerentes ao pátrio poder que precisa ser a todo custo corrigida, ainda que necessária a intervenção do Conselho Tutelar e da Justiça da Infância e Juventude. O desafio, portanto, é a mudança da mentalidade que hoje prevalece, a começar pela direção e corpo docente da escola, que devem ser orientados acerca dos princípios legais e constitucionais já mencionados, bem como conscientizados de seu papel na formação de seus alunos, que vai muito além do puro e simples ensino dos conteúdos, das matérias regulamentares, pois, como vimos, abrange a própria formação da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Essas tarefas devem ser executadas por todos os educadores, com a obrigatória participação das famílias dos educandos e da comunidade, que precisa ser estimulada, quando não convocada, a participar da definição das propostas pedagógicas. A partir de então, diretores, educadores, pais, alunos e pessoas outras da comunidade interessadas, reunidos num conselho escolar representativo e atuante, poderão discutir abertamente sobre o problema da violência infanto-juvenil, dentro e fora da escola, enfrentando-a em suas origens e não apenas criando mecanismos de defesa paliativos que pouco ou nenhum efeito surtirão. Portanto, longe de assumir a cômoda, porém inadequada postura de pura e simplesmente reprimir a violência dentro de seus muros, pouco se importando com o que ocorre no mundo lá fora, a escola deve ter a coragem de enfrentar o problema em toda a sua amplitude e preparar seus alunos para o convívio em sociedade, respeitando-os e fazendo-os respeitar as leis e ao próximo, o que se dará através da mudança de mentalidade e da forma de agir. Acima de tudo, de diretores, educadores e educandos, que, para tanto, deverão contar com a obrigatória e permanente participação dos pais, dos educandos e da comunidade legal. Portanto, longe de assumir a cômoda, porém inadequada postura de pura e simplesmente reprimir a violência dentro de seus muros, pouco se importando com o que ocorreu no mundo lá fora, a escola deve ter a coragem de enfrentar o problema em toda a sua amplitude e preparar seus alunos para o convívio em sociedade, respeitando-os e fazendo-os respeitar as leis e ao próximo, o que se dará através da mudança da mentalidade e da forma de agir, acima de tudo, de diretores e educadores, que, para tanto, deverão contar com a obrigatória e permanente participação dos pais, dos educandos e da comunidade local. Ressalte-se que iniciativas como as que foram sugeridas, tomadas no âmbito de determinada escola, não devem permanecer isoladas, mas sim fazer parte de todo um programa de combate à violência infanto-juvenil, que deve ser desencadeado em cada município, ser discutido, aprovado e patrocinado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde deverão ser articuladas ações entre as Secretarias Municipais de Educação, de Segurança Pública, bem como os demais órgãos públicos, municipais e mesmo estaduais. Mais uma vez, destaca-se a importância
do efetivo e regular funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que, como sabemos, tem a indelegável e fundamental missão constitucional de formular a política pública municipal para a área da infância e juventude, contando, para tanto, com a imprescindível participação de representantes da sociedade civil organizada. Uma vez que a escola deixe de ser um ambiente de repressão e, finalmente, assuma seu papel de formadora, tornando-se uma entidade aberta à comunidade e voltada à formação da pessoa e do cidadão, e que o município, por meio de uma política elaborada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, passe a estimular e a dar suporte às iniciativas nesse sentido tomadas pela comunidade escolar, estaremos caminhando a passos largos rumo à solução do problema, sem que, para tanto, tenham de ser sequer arranhados quaisquer dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, que tanto têm sofrido com toda espécie de violência nas escolas e fora delas, muitas vezes praticada justamente por aqueles que têm a missão legal e constitucional de impedir sua ocorrência. Assim, e apenas assim, estaremos prevenindo e combatendo a violência infanto-juvenil e dando a esses jovens, pessoas em formação, uma impagável lição de cidadania que se fará sentir para o resto de suas vidas. A escola é o lugar da aprendizagem do espírito democrático e republicano, da luta contra o preconceito e a discriminação. Ela constitui-se no tempo e no espaço da socialização, da aprendizagem, da convivência. Considerando que nela se encontram diversas etnias reunidas, é o lugar de aprendizagem do espírito democrático e republicano. Contudo, nossas crianças, adolescentes e jovens trazem do berço familiar e cultural um profundo preconceito em diferentes âmbitos da vida. Preconceito étnico-racial, de gênero, de grupos socioeconômicos, de diferentes identidades territoriais em relação a portadores de necessidades especiais, dentre outros. O reconhecimento de que há um profundo preconceito encoberto na realidade brasileira torna-se o ponto inicial para a sua superação. Chega a ser um absurdo e uma contradição insustentável encontrarmos o preconceito e a discriminação atuantes nos centros educativos. Nessa lógica, a escola perpetua a estrutura e a dinâmica social, ao preparar de forma desigual e injusta os alunos para este mundo, no qual o preconceito é manifesto. Contra essa corrente, a primeira função da escola é problematizar e desnaturalizar esse preconceito discriminatório que existe em nossa sociedade. Essa percepção do preconceito se torna possível mediante a tematização das desigualdades sociais geradas por um processo histórico de discriminação ou de privilégios para grupos socialmente dominantes. A partir da tematização do preconceito, poderemos verificar sua natureza irracional ou emotiva e refletir sobre suas possibilidades de superação. O absurdo do preconceito teórico, que caminha para a discriminação prática, está em negar a mesma dignidade às pessoas e em atribuir à natureza realidades que foram produzidas culturalmente. Entre as possibilidades de superação, destacamos a necessidade de elaborar projetos pedagógicos que demandem como conteúdo e como metodologia o encontro de diferentes etnias, gêneros, grupos socioeconômicos, portadores de necessidades especiais, de diferentes identidades territoriais. Sem a convivência, não há possibilidade de quebrar as predisposições afetivas negativas. Por isso, a escola precisa criar espaços de vivências
verdadeiramente democráticas. Esse é um conteúdo a ser apreendido de forma muito significativa. Qualquer revolução política posterior se tornará possível somente se for essa a base. Essa superação das discriminações de qualquer natureza na esfera escolar é condição fundamental para caminharmos na direção de uma sociedade verdadeiramente democrática, na qual a diversidade cultural possa ser defendida e valorizada. Assim, a aprendizagem do diálogo interétnico deve ser conteúdo programático e atitudinal, que as escolas devem proporcionar aos seus alunos. A sociedade deposita suas expectativas na escola, como possibilidade de garantir um futuro melhor para quem dela participa. Responsabiliza o Estado e os responsáveis por empenhar-se em colaborar com o desenvolvimento da sociedade. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Conforme Abramovay, os estudantes também depositam suas expectativas no espaço escolar, consideram-no como um lugar de aprender, de fazer amigos e de ter direito ao lazer. Porém, a violência como um fenômeno presente na escola vem afetando o dia a dia nesse espaço, prejudicando crianças, adolescentes, jovens e todo o corpo técnico-pedagógico, impedindo a escola de realizar sua principal função, que é ensinar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente tem o direito e dever de frequentar a escola. Estes frequentam-na por um longo período de seu desenvolvimento e realizam atividades e tarefas determinadas pela instituição. Nesse sentido, alguns sujeitos podem ser acometidos de falta de interesse por tais obrigatoriedades. Deixando de ser prazerosas, tais relações podem tornar-se mais complexas, envolvendo todos os atores nesse cenário, podendo estar vulneráveis ao fenômeno da violência. No contexto da escola, a violência pode ser expressa pela comunidade escolar por meio de atos ou ações de comportamentos agressivos e antissociais, envolvendo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, discriminações, entre outros, praticados por alunos ou profissionais. Porém, existem violências no cenário escolar que passam, em muitos casos, despercebidos por se expressarem de maneira sucinta. Abramovay denomina tais violências de microviolências. Conforme a autora, as microviolências podem passar despercebidas e são muitas vezes consideradas normais por todos. Entretanto, possuem um impacto importante na criação de um clima de insegurança. As agressões verbais, especialmente os xingamentos, consideradas microviolências, incivilidade, desrespeito, ofensas, modos grosseiros de se expressar e discussões, ocorrem muitas vezes por motivos banais ou ligados ao cotidiano da escola. Ainda Abramovay demonstrou em recente pesquisa que esses comportamentos de agressões verbais, apesar de passarem despercebidas e serem comuns no cotidiano escolar, principalmente por se enquadrarem como normais no comportamento dos jovens e adolescentes, têm impactado a vida dos sujeitos, tanto quanto ou maior que a violência física. A violência, independente do lugar na qual é apresentada, deve ser analisada de forma cuidadosa, sendo necessário observar os elementos em que estão entrelaçados a ela, especialmente quando o assunto é violência praticada por crianças e adolescentes. As escolas não têm sido mais um ambiente de segurança e proteção.
Ao longo dos anos, o que se tem visto é um aumento generalizado da violência dentro dos portões das escolas em todo o Brasil. Furtos, agressões físicas e verbais, tráfico e consumo de drogas têm sido parte do cotidiano de diversas instituições de ensino. Segundo Prioto e Bonetti, a violência escolar é caracterizada por todos os atos ou ações de violência, comportamentos agressivos e antissociais, incluindo também conflitos interpessoais, seja entre alunos e professores ou até entre professores. Também danos ao patrimônio escolar, atos criminosos, marginalizações, discriminações, bem como outros praticados entre a comunidade escolar, alunos, professores, funcionários, familiares e pessoas estranhas à escola, dentro do ambiente escolar. Um outro contraponto é que muitos pais acabam delegando para a escola uma responsabilidade que é sua, atribuindo a ela todo o dever de educar seu filho, o que acaba sendo um erro, pois a família é a base da educação, onde se aprende o que é ser ético, respeitar as diferenças, os limites de cada um e, portanto, viver em sociedade. Porém, vale ressaltar que em um dado momento histórico, a escola assumiu toda a responsabilidade de educar, tendo em vista que os pais teriam que trabalhar e não tinham com quem deixar seus filhos. Posteriormente, a escola se dá conta que não havia possibilidade de colocar sobre si todo o papel educacional. Toda essa questão reflete hoje, tendo em vista que muitos pais concentram sua atenção e energias para seu trabalho e continuam a transferir toda a responsabilidade da educação de seus filhos para a escola. No âmbito familiar, muitos filhos acabam vivenciando episódios de violências entre os familiares, o que acaba refletindo no seu desenvolvimento psicológico e emocional, bem como afetando o desenvolvimento escolar e social. O Estado, por sua vez, em diversas ocasiões, não cumpre seu papel de proporcionar condições adequadas e criar políticas públicas que viabilizem uma escola como centro de aprendizagem e conhecimento, e não como lugar de medo e violência. Ainda que as causas das violências sejam as mais variadas, não se pode deixar de combatê-las. Os problemas de violências apresentados nas escolas são os mesmos em sua maioria, e para solucionar tais problemas, deve haver a busca coletiva de meios para que isso ocorra. São necessárias a presença e a participação efetiva de professores, funcionários, pais, alunos, direção, da sociedade e do Estado nas discussões buscando a solução destes problemas. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nesse contexto, é importante frisar o papel do Estado e das próprias instituições na proteção aos direitos da criança e do adolescente com relação à educação. Ainda de acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores,
também direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Partindo da perspectiva que, para solucionar o problema da violência na escola, deve-se ter um trabalho conjunto, se faz necessária a presença do poder público por meio da criação de políticas públicas voltada para a redução da violência, para a capacitação dos professores, constituindo-se como um elo de ligação entre escola, comunidade e família, e ainda assumindo o cuidado com o entorno das escolas. De acordo com Bonetti, política pública é a ação que nasce do contexto social, mas que passa pela esfera estatal como uma decisão de intervenção pública numa realidade social determinada, quer seja ela econômica ou social. Dessa forma, visualizando a realidade em que as escolas estão inseridas, é papel da administração pública, com o apoio dos governos federal, estaduais e municipais e da sociedade civil, buscar meios de intervir de forma positiva nessa realidade. Para Abramovay, no livro Violência na Escola, no que se refere às escolas, é necessário o envolvimento de todo o corpo docente, novamente repetindo, de alunos, pais, funcionários, mídia e polícia. Para a autora, também as secretarias estaduais e municipais de educação devem acompanhar o processo de implementação de medidas contra a violência nas escolas, para que assim possa contribuir com a preparação de pessoal e de material para treinamento de funcionários, discutindo ainda políticas de gestão e segurança com autoridades escolares e com toda a comunidade. Deve-se ainda sempre considerar as crianças, adolescentes e jovens como protagonistas das políticas públicas, incluindo-os em sua criação e ouvindo-os juntamente com os pais e a comunidade, já que eles são os maiores interessados e beneficiados em ter uma escola menos violenta e mais focada na aprendizagem. A escola reflete o cotidiano dos alunos e também o contexto social em que está inserida, de modo que é ali que os alunos irão manifestar o que vivem cotidianamente. Se a escola está inserida em um contexto onde existe o tráfico e a violência doméstica, por exemplo, provavelmente haverá a manifestação dessa violência na escola. Dessa forma, as políticas públicas não devem apenas focar no ambiente escolar interno, mas cuidar do entorno dela, criando um ambiente seguro, cuidando de manter uma boa iluminação, semáforos e faixas de pedestre, controlar a venda de bebidas alcoólicas em locais próximos à escola, dar segurança aos alunos e aos membros da comunidade, contando com um policiamento eficiente. Ainda tratando de medidas externas à escola, deve haver a integração entre escola, família e comunidade, promovendo a socialização das famílias e da comunidade em que se situa a escola, para a redução da violência, além de um projeto de conscientização e campanhas de combate à violência com apoio dos meios de comunicação de massa e outras instituições de mobilização. Somente com um trabalho conjunto de escolas, familiares, poder público e comunidade é que será possível evitar ou enfrentar a violência dentro das escolas. No que se refere à violência nas escolas, percebe-se que este problema não está relacionado a um único fator, mas envolve questões sociais, abrangendo aspectos familiares, o contexto onde a escola está inserida e a atuação do poder público. Dessa forma, para solucionar esse problema, é preciso, antes de tudo, conhecer as experiências vividas pelos estudantes na escola e fora dela, como no seio familiar e na convivência social. Também é essencial adotar um conjunto de ações participativas entre os envolvidos,
familiares, direção da escola, os próprios estudantes e o Estado. A violência escolar não é um fenômeno social novo, ao contrário, é possível dizer que ela sempre esteve presente no ambiente escolar, em maior ou menor medida, mas há uma mudança de ótica na observação desse fenômeno pela sociedade. Hoje, a violência é encarada como um problema que já se instalou no interior das escolas e não temos como ignorá-la, mas sim debater, buscar soluções e enfrentá-la. A análise do fenômeno da violência deve partir do reconhecimento da sua complexidade, abarcando tanto a existência de múltiplas formas de violência, com suas diferenças qualitativas, como também os diferentes níveis de significação e os seus diversos efeitos históricos. Na sociedade moderna, a escola emerge como uma instituição fundamental para a constituição do indivíduo. As primeiras experiências de socialização de uma criança se restringem à sua família, à igreja, aos vizinhos, enfim, a um círculo bastante restrito, onde discrepâncias sociais não existem e, se estão presentes neste momento, a criança não possui a cognição e a maturidade necessárias para estabelecer qualquer distinção socioeconômica. A escola surge como a esperança de ser o alicerce da sociedade e se forma como uma instituição social agregadora de valores, objetivos e metas, onde são empregados e reelaborados os conhecimentos socialmente produzidos. É na escola que a criança, o adolescente e o jovem vão realmente experimentar um ambiente social novo, distante da figura protetora dos pais, onde se iniciam as experiências do conhecimento formal, sistematizado e também do cultural. É neste espaço que o indivíduo passa a conviver com as diferenças sociais e os conflitos de interesses e aspirações. A escola passa a ser o espaço de desenvolvimento e aprendizagem que envolve todas as experiências nesse processo de crescimento e amadurecimento, considerando tudo como significativo, como os aspectos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos. Em que momento a escola passa a ser também um espaço de manifestação da violência? O que se sabe é que isso não é algo novo e inerente à sociedade moderna capitalista. Existem relatos do século XIX de atos de vandalismo em certas escolas de ensino médio na Europa. Entretanto, a partir do início dos anos 1980, essa questão surge com força no debate público. É nesse momento que a mídia, sobretudo a imprensa escrita e a televisão, age como espaço possível de ressonância de denúncias que afetavam a vida dos estabelecimentos escolares situados na periferia das grandes cidades do mundo. Em geral, o tom predominante era o de expor as precárias condições dos prédios e também dos equipamentos mínimos de proteção. Eram denunciadas também as constantes depredações dos edifícios e invasões observadas nos períodos ociosos, principalmente nos fins de semana. É neste mesmo período que os estudos acerca da violência tomam corpo, especialmente no que se refere à violência escolar. Algumas perguntas referentes a esse assunto passam a fazer parte das conversas corriqueiras e também estão presentes nos debates acadêmicos. Ora, se vê com maior frequência, através das notícias de jornal, atos de violência entre jovens alunos ou entre professores e alunos. O sentimento de insegurança passa a rondar a instituição formadora, que outrora parecia distante desses eventos. Entre as perguntas estão essas: a violência urbana alcançou a escola? Ou a escola produz um tipo de violência específico? Esse deslocamento de interesses pela violência intraescolar por parte dos estudiosos vai além de uma resposta da academia à mediatização do fenômeno violência.
parece responder a um agravamento da questão da violência em termos sociais mais amplos, o que afeta diretamente a escola. De forma geral, esses 3 assuntos passam a ser pauta. Primeiro, atenção à saúde psíquica dos alunos e a consolidação do bullying como violência. Segundo, a invasão efetiva da escola pela violência externa à instituição. Terceiro, a incorporação pela escola da ação dos sujeitos nela atuantes, elementos da cultura, da violência, cultura essa que se desenvolve em articulação com o crescimento das ações violentas na sociedade. A violência é um problema que atinge as mais variadas esferas sociais. Ela também está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta nas diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo. Professores, corpo administrativo e estudantes, todos são vítimas e algozes em potencial. Estão todos entrelaçados pelo medo e pela tensão dos conflitos do cotidiano. Para o estudo da violência escolar, certas distinções conceituais são necessárias. Fazer uma diferenciação da natureza dos atos violentos no ambiente escolar é um caminho para sua análise, mas são passíveis de falhas ao restringir ou ampliar o conceito, dando mais importância para este ou aquele evento. Contudo, entender as partes levará a um entendimento do todo do fenômeno. Tal distinção é particularmente útil, não só porque permite não misturar tudo em uma única categoria, mas também porque designa diferentemente lugares e formas de tratamento dos fenômenos. Assim, um tráfico de drogas não depende do conselho de disciplina do estabelecimento, mas da polícia e da justiça. Inversamente, o insulto ao ensino deve ser tratado pelas instâncias do estabelecimento e não justifica que se chame a polícia para isso. Conforme Charlot, a incivilidade depende fundamentalmente de um tratamento educativo. Charlot propõe em seu exame sobre a violência escolar uma diferenciação deste fenômeno em 3 tipos: violência, transgressão e incivilidade. O primeiro tipo estaria relacionado à infração da lei. Segundo o autor, o termo violência deve ser reservado ao que ataca a lei com o uso da força ou ameaça usá-la, com lesões, extorsão, tráfico de drogas na escola e insultos graves. A transgressão, por sua vez, estaria relacionada a um comportamento que vai de encontro à norma do estabelecimento, um comportamento não ilegal do ponto de vista da lei: absenteísmo, não realização de trabalhos escolares, falta de respeito e outras. E a incivilidade seria um ato contrário às regras de boa convivência. Enfim, a incivilidade não contradiz nem a lei, nem o regimento interno do estabelecimento, mas as regras da boa convivência: desordens, empurrões, grosserias, palavras ofensivas, geralmente ataques cotidianos que são com frequência repetidos ao direito de cada um, professor, funcionário e aluno. Para Charlot, seria ainda pertinente distinguir a questão da agressão e da agressividade. A agressividade é uma disposição biopsíquica reacional à frustração, inevitável quando não podemos viver sob o princípio único do prazer. Ela leva à angústia e, portanto, à agressividade. A agressão é um ato que implica uma brutalidade física ou verbal. Para este pesquisador, a violência no meio escolar piora, por tratar-se de uma instituição onde sua base se encontra na ordem da linguagem e da troca simbólica, e não da força física. Segundo Charlot, não se pode crer que a resolução do problema está atrelada ao desaparecimento no meio escolar da agressividade e do conflito, mas deve-se buscar a todo momento a via da palavra e do argumento,
em detrimento do uso da violência. Isso porque, segundo o autor, a violência será bem mais provável na medida em que a palavra se torna impossível. Álvaro Crispino também compartilha da ideia de que, ao especificar o estudo da violência intraescolar, classificar é uma forma de dar sentido. Ele considera essencial que a observação dos atos violentos na ou da escola sejam observados sob a ótica da vida cotidiana, onde a todo tempo estamos suscetíveis a diversos conflitos intra- ou interpessoais, e que isso incide desde a infância e nos acompanha em todas as fases da vida. Partindo dessa observação, ele estabelece uma distinção entre conflito e conflito escolar. O conflito, para Crispino, é parte integrante da vida em sociedade, em todos os tempos. Isso porque a origem do conflito se encontra nas diferenças de interesse, de desejos, de aspirações que o indivíduo tenha em divergência com outro de seu convívio social. Outro ponto motivador de conflitos está na dificuldade de comunicação, na falência do diálogo como meio possível de resolução de tensões. Para este pesquisador, o conflito alcança a escola de forma intensa, a partir da massificação do ensino. Isso porque a escola recebeu alunos sem estar preparada, sem que os docentes estivessem organizados e devidamente embasados para lidar com as diferenças sociais e individuais que estavam lá fora da escola e que passaram a integrar as suas salas de aula. Conforme Crispino, com a massificação, trouxemos para o mesmo espaço alunos com diferentes vivências, com diferentes expectativas, com diferentes sonhos, valores, culturas e com diferentes hábitos, mas a escola permaneceu a mesma. Para este autor, o fato das diferenças acumuladas sem o devido trabalho pedagógico é o fator crucial para o surgimento de conflitos mal resolvidos dentro da escola, o que gera violência. Como a escola está acostumada historicamente a lidar com um tipo padrão de aluno, crianças pertencentes a uma mesma classe social, com rendimento escolar aproximado, ela apresenta uma regra e requer dos alunos enquadramento automático. Entretanto, para ele, o conflito não possui apenas a propriedade de dissolver a ordem, pois a ordem e o conflito são resultado da interação entre seres humanos. A ordem, em toda a sociedade humana, não é outra coisa senão uma normatização do conflito, ou seja, somente o estudo e a compreensão das relações que existem dentro da ordem podem permitir o entendimento completo dos conflitos que nela se estabelecem e que, por fim, é a razão de sua existência. Hayden e Blair, ao estudarem os comportamentos violentos e agressivos nas escolas, puseram em evidência um tipo específico, o bullying. O bullying é uma palavra inglesa que foi adotada em outros países para que não haja perda de sentido e também para que seja uma terminologia universal sobre um tipo específico de comportamento violento que se assemelha em todos os países. O bullying foi definido como o desejo consciente e deliberado de maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão. A forma de manifestação do bullying nas relações sociais estabelecidas na escola está intimamente ligada ao abuso de poder. Os xingamentos, a extorsão e a exclusão de uma criança de um grupo de amizades são formas mais comuns desse tipo de intimidação. Mas a violência física, os gestos ofensivos também estão associados, além da ofensa moral, através de boatos que causam vexame diante do grupo. Os estudos demonstram que as vítimas não conseguem se defender.
As crianças intimidadas muitas vezes possuem algum tipo de dificuldade de relacionamento com os colegas de classe. Por vezes, são crianças tímidas. Algumas delas têm a aparência física diferente dos demais e determinadas crianças apresentam algum tipo de fragilidade. E por isso, tornam-se alvos dessa conduta. Ser alto, ser baixo, usar óculos, ser negro ou ser gordo, todas as diferenças são estigmatizadas. O agressor também possui um perfil característico. Aiden e Blaia concluem que o ambiente familiar geralmente é identificado como sendo de algum modo difícil ou perturbado. E é frequente que essas pessoas tenham sido submetidas à violência doméstica, ou seja, elas acabam reproduzindo no ambiente escolar o uso da força e da intimidação, às quais são sujeitadas em seu meio familiar. Outra característica que ajuda na identificação do bullying é o seu período de duração. Normalmente, o seu desenrolar dura bastante tempo. Antes dos estudos mais aprofundados acerca desse tema, até que se pudesse notar as implicações dos atos de intimidação e violência, levavam-se anos por tender a ser ignorado pelos professores, pois acreditava-se que este era um comportamento normal da infância. Hoje, é sabido que os efeitos são consideráveis, geradores de indivíduos inseguros, com baixa autoestima, indivíduos violentos, desinteressados na escola, contribuindo para um baixo nível de desempenho escolar. Portanto, à guisa de conclusão, podemos afirmar que a violência, em especial a violência no interior da escola, é um problema estabelecido. Não se tem mais como negar sua existência e, principalmente, delongar ações mediadoras que levem, em um futuro próximo, à atenuação de ocorrências dessa natureza no ambiente escolar. Existe a falta de consenso a respeito do conceito de violência, mas há igualmente uma consonância entre os pesquisadores que ela deve ser levada em consideração e que suas implicações devem ser reconhecidas e bem avaliadas. Tais estudos podem e devem se desdobrar em políticas públicas na área de educação, saúde e segurança. É possível aprender, após nossas reflexões, que a violência escolar tem uma base social que possibilita sua ocorrência. E não é difícil entender que quando a escola, a comunidade e a família não estão unidas em prol do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança e do adolescente, os conflitos serão recorrentes e a violência banalizada. Diante do exposto, fica claro que a questão da violência na escola não deve ser enunciada somente em relação aos alunos. O que está em jogo também é a capacidade da escola e de seus agentes suportarem e gerarem situações conflituosas, sem esmagar os alunos sob o peso da violência institucional e simbólica. Sendo a instituição escola ora vítima, ora algoz da violência, o papel do docente é fundamental para o entendimento amplo desse fenômeno social demarcado. Nesse sentido, conjuntamente com a mudança do olhar social sobre a violência escolar, também deve haver uma modificação no papel social assentado sobre os professores. Por vezes, a busca ansiosa por parte da administração da escola, dos profissionais da educação e do Estado por ações que amenizem a problemática tem por resultado o fracasso. Isso agrava qualitativamente o desempenho das atividades desenvolvidas no ambiente escolar. Policiais, advertências, expulsões são medidas que não têm adiantado no combate à violência, pois são também atuações agressivas. Essas ações têm atingido o fenômeno superficialmente, apenas em seus efeitos aparentes. Ao lidarem com questões de violência, utilizam violências ainda maiores,
com medidas exclusivamente punitivas, adiando o debate e o enfrentamento à questão, camuflando seus efeitos para que mais tarde tudo volte à tona. A expressão da violência possui raízes profundas, que vão além das aparências e de tudo aquilo que está palpável e visível aos nossos olhos. É preciso que os profissionais das áreas das ciências humanas, em especial educadores, cientistas sociais e juristas, em ações conjuntas, aprofundem seus estudos sobre a violência escolar. Alcancem suas implicações, características, conceitos e expressões, livres de preconceitos e alarmismos midiáticos. Uma vez que se parte a priori que a escola tem como objetivo formar e humanizar o indivíduo como sujeito histórico a partir do conhecimento científico e o professor é o mediador desse sistema, a escola não deve ser locus de eclosão e de reprodução de conflitos sociais, pois é nela que o diálogo para a resolução dos problemas sociais deve iniciar-se. A família e a participação da comunidade no enfrentamento desse problema podem contribuir no processo de superação da violência, pois, como se sabe, esse problema não aflige somente as escolas da periferia, mas também escolas localizadas em bairros da classe média e da classe alta. A otimização do espaço escolar em prol do uso dos moradores do entorno da mesma traz consigo um sentimento de pertencimento que acarreta um zelo e um cuidado muito maior com aquele espaço. Investir na formação de professores, na aproximação com a comunidade e na aprendizagem é um bom caminho para a superação desse problema. Políticas públicas específicas constituem um percurso necessário para transpor esse obstáculo para uma educação efetiva. Deixo aqui também algumas perguntas feitas por De Barbier. A escola deve ser uma escola do bairro ou no bairro? As causas da violência são puramente externas ou o estabelecimento de ensino tem sua parte de responsabilidade? Por fim, saliento que as reflexões desta aula não têm a pretensão de esgotar o debate sobre a violência escolar, mas trazer novamente ao debate a temática, suas possíveis formas de estudo e soluções. Na próxima aula, discutiremos questões ligadas à prevenção e intervenção da e na violência na escola, sob o olhar dos educadores. Aguardo a participação de todos vocês em nosso fórum. Um grande abraço e até breve.